Durma ouvindo esta mensagem e permita que algo muito importante aconteça dentro de você. Não é esforço, não é promessa vazia, não é mais uma tentativa de consertar a vida antes do próximo ano começar. É um convite simples e poderoso para descansar enquanto tudo aquilo que pesa, aperta e preocupa começa a se reorganizar em silêncio. Se você carrega ansiedade, culpa ou medo do futuro, saiba que este momento não exige respostas. Ele oferece acolhimento. Talvez você tenha passado os últimos dias pensando demais no que não conseguiu fazer, no que poderia ter sido diferente ou no que ainda não sabe como resolver. A mente cria cenários, o corpo sente o impacto e o cansaço se acumula. Esta noite não pede que você enfrente nada disso. Ela pede apenas que você deite, escute e permita que o descanso faça um trabalho que o pensamento não consegue concluir sozinho. Enquanto você ouve estas palavras, seu corpo começa a reconhecer um espaço seguro. A respiração desacelera, os músculos soltam, o coração encontra um ritmo mais calmo. Não há cobrança aqui, não há metas. Há apenas a permissão de parar por alguns instantes e deixar que a energia se ajuste naturalmente. É nesse estado que a verdadeira mudança começa. Se em algum momento isso fizer sentido para você, aproveite para curtir este vídeo, deixar um comentário com uma palavra que represente aquilo que você deseja soltar antes do novo ano e se inscrever no canal. Esses gestos simples funcionam como uma decisão interna silenciosa, um sinal de que você está pronto para cuidar de si de uma forma mais gentil. Esta noite funciona como um portal suave, um portal que se abre quando você não está tentando controlar o futuro. Enquanto você dorme, sua mente subconsciente começa a reorganizar pensamentos, emoções e crenças ligadas ao medo, à escassez e à insegurança. Mesmo que você adormeça rapidamente, tudo continua agindo. A tela ficará mais escura para ajudar você a se concentrar melhor, relaxar os olhos e permitir que o corpo entre em repouso profundo enquanto escuta. A ansiedade diminui quando o sistema entende que não precisa resolver tudo agora. A culpa perde força quando você percebe que fez o melhor que pôde com os recursos que tinha. O medo do futuro se suaviza quando o corpo sente que há algo maior organizando caminhos além do seu esforço constante. É assim que a energia começa a se alinhar. Quando a energia se alinha, a vibração muda. E quando a vibração muda, a lei da atração responde de forma mais precisa. Prosperidade não começa no dinheiro, começa no descanso. Abundância não começa no excesso, começa na segurança interna. Enquanto você dorme, sua relação com o merecimento, com o valor pessoal e com a possibilidade de um novo começo começa a se transformar silenciosamente. Você não precisa repetir mantras, nem visualizar cenas específicas agora. O simples ato de descansar conscientemente já é uma forma profunda de manifestação. Enquanto o corpo repousa, o campo interno se abre para novas possibilidades. Caminhos financeiros mais claros, decisões mais equilibradas e uma relação mais leve com o futuro encontram espaço para se formar. Agora apenas continue ouvindo, ou permita que o sono chegue quando quiser. Não há certo ou errado aqui. Há apenas este momento, suficiente para começar a aliviar o peso que você não precisa carregar para o próximo ano. À medida que a noite avança e o silêncio se torna mais presente, algo começa a se acomodar dentro de você
de maneira quase imperceptível. Não é um alívio repentino, é um afrouxar gradual. A ansiedade, que muitas vezes se manifesta como um aperto constante no peito ou uma inquietação sem nome, começa a perder força quando o corpo entende que este momento é seguro. Não há decisões a tomar agora. Não há nada que precise ser resolvido antes de dormir. A mente, acostumada a antecipar problemas, começa a perceber que pode descansar por alguns instantes. Pensamentos surgem e passam sem se fixar. Eles já não exigem respostas imediatas. Esse movimento simples sinaliza ao sistema nervoso que o estado de alerta pode ser reduzido. Quando o alerta diminui, a energia começa a circular com mais fluidez. Enquanto você permanece nesse estado, o corpo inicia um processo natural de liberação. Tensões acumuladas ao longo do ano começam a se dissolver lentamente, não como um esforço consciente, mas como um ajuste automático. O organismo sabe o que fazer quando não é interrompido pela urgência mental. O descanso permite que esse trabalho aconteça. A ansiedade frequentemente nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Nesta noite, você não precisa controlar nada. O futuro não exige sua atenção agora. O simples ato de se permitir descansar já é um sinal poderoso de confiança no fluxo da vida. Essa confiança muda a vibração interna de forma consistente. Quando a vibração se estabiliza, o campo energético se reorganiza. É nesse campo mais calmo que a manifestação se torna possível. A lei da atração responde melhor à coerência do que à tensão. Ao descansar, você está ensinando ao seu sistema que é possível avançar sem estar constantemente em alerta. Enquanto você dorme, o subconsciente começa a reorganizar associações ligadas ao medo e à insegurança. Situações antigas, que antes disparavam ansiedade automática, começam a perder impacto emocional. Não porque são esquecidas, mas porque deixam de comandar suas respostas internas. Essa mudança acontece em silêncio e se consolida no repouso. A relação com dinheiro, prosperidade e estabilidade também é influenciada por esse estado. A ansiedade financeira diminui quando o corpo sente segurança. A clareza aumenta quando a mente não está sobrecarregada. Mesmo sem pensar diretamente nisso agora, sua relação com a abundância começa a se ajustar. Prosperidade se constrói quando há espaço interno para receber sem medo. Talvez você perceba agora uma sensação de peso agradável no corpo, como se estivesse mais apoiado. Essa sensação indica que o sistema está entrando em um nível mais profundo de descanso. Nesse nível, a energia deixa de ser desperdiçada em preocupações repetitivas e passa a ser direcionada para a reorganização interna. Enquanto a noite segue, o subconsciente começa a trabalhar em segundo plano. Ele ajusta crenças, suaviza emoções e prepara novas respostas para o futuro. Mesmo que você não perceba conscientemente, esse trabalho acontece. Mesmo que você adormeça completamente, tudo continua agindo. Você não precisa acompanhar esse processo. Não precisa verificar se está funcionando. O simples fato de sentir um pouco mais de calma já é suficiente. A ansiedade não precisa ser combatida. Ela se dissolve quando não encontra resistência.
Permita que o descanso continue aprofundando esse estado. Não busque sensações específicas, apenas fique. A leveza que começa a surgir agora é o primeiro sinal de que você pode acordar diferente, mais solto, mais claro, mais confiante no que vem a seguir. À medida que o descanso se aprofunda, um espaço interno começa a se abrir para algo essencial: a reconciliação consigo mesmo. A culpa, muitas vezes silenciosa, costuma se esconder em pensamentos repetidos sobre o que poderia ter sido feito diferente, no peso de escolhas passadas e na sensação de não ter sido suficiente. Nesta noite, esse peso não precisa mais ser sustentado. Não porque tudo foi perfeito, mas porque tudo foi possível dentro das circunstâncias que você tinha naquele momento. Enquanto você ouve, o corpo aprende uma nova mensagem. Ele aprende que não precisa se punir para seguir em frente. A culpa perde força quando o sistema entende que o passado não exige reparação constante para permitir descanso. O descanso não apaga aprendizados, ele os integra de forma mais saudável. Quando essa integração acontece, o coração se torna mais leve e a mente menos exigente. A culpa costuma surgir quando a mente compara quem você foi com quem acredita que deveria ter sido. Essa comparação cansa, drena energia e bloqueia o fluxo natural da vida. Nesta noite, essa comparação começa a se desfazer. O corpo reconhece que fez o melhor possível com o que sabia, sentia e podia naquela época. Esse reconhecimento não precisa ser racional. Ele se instala como uma sensação de permissão. Enquanto você dorme, o subconsciente começa a reorganizar memórias ligadas a erros, arrependimentos e expectativas não cumpridas. Essas memórias não desaparecem, mas perdem a carga emocional que as tornava pesadas. Quando a carga diminui, a energia que estava presa se libera, e energia liberada encontra novos caminhos para se manifestar. Esse processo tem impacto direto na sua relação com prosperidade e abundância. A culpa muitas vezes cria uma barreira invisível para receber. Quando você se sente culpado, inconscientemente acredita que não merece. Ao liberar a culpa, você abre espaço para uma relação mais equilibrada com dinheiro, oportunidades e crescimento. Prosperidade não se sustenta onde há autoacusação constante. A vibração começa a mudar de forma sutil. Não há euforia, há alívio. Esse alívio cria um campo interno mais receptivo. A lei da atração responde com mais clareza quando o campo está limpo de julgamentos internos. Ao descansar e permitir que a culpa se dissolva, você envia um sinal poderoso de que está pronto para seguir em frente com mais leveza. Talvez você perceba agora uma sensação de suavidade no peito ou uma respiração mais solta. Esses são sinais de que algo está sendo liberado. Não é necessário provocar essa sensação. Ela surge quando o corpo se sente autorizado a parar de se cobrar. A cobrança constante é uma forma de tensão. Quando a tensão cede, o fluxo retorna. Enquanto a noite avança, o subconsciente começa a criar novas associações. Aprendizado passa a ser visto como crescimento e não como falha. Experiência passa a ser vista como valor e não como atraso. Essas novas associações influenciam diretamente a forma como você se posicionará no próximo ano.
Decisões serão tomadas com mais gentileza e menos medo de errar. A liberação da culpa também prepara o terreno para manifestar com mais clareza. Quando você não está preso ao passado, o presente se torna mais disponível. E quando o presente está disponível, o futuro encontra espaço para se organizar. O portal do novo ano começa a se abrir exatamente aqui, nesse ponto em que você escolhe não carregar mais o que não precisa. Você não precisa se perdoar conscientemente agora. O descanso faz isso por você. O corpo sabe como integrar sem forçar. Mesmo que você durma profundamente, esse trabalho continua. Mesmo que a mente tente voltar a velhos padrões, o sistema já aprendeu um novo caminho. Permita que essa liberação siga acontecendo. Não apresse, não avalie, apenas permaneça nesse estado de acolhimento interno. A leveza que surge aqui é uma base sólida para acordar diferente, mais inteiro, mais disponível, mais pronto para um novo ciclo que não exige perfeição, apenas presença. À medida que o descanso se aprofunda ainda mais, algo começa a se reorganizar no espaço onde o medo costuma se instalar. O medo do futuro não nasce do que ainda não aconteceu, nasce da sensação de não estar preparado. Nesta noite, essa sensação começa a se desfazer lentamente, não por argumentos, mas por experiência corporal. O corpo aprende que está seguro agora, e quando o agora é seguro, o amanhã deixa de parecer ameaçador. Enquanto você permanece nesse estado, a mente perde o impulso de projetar cenários negativos. Pensamentos sobre o que pode dar errado começam a surgir com menos força e passam mais rápido. Não há luta contra eles, há menos combustível. O medo se alimenta da tensão. Quando a tensão diminui, o medo não encontra onde se sustentar. O sistema nervoso responde ao descanso profundo com um ajuste natural. Ele sai do modo de defesa e entra no modo de recuperação. Nesse modo, a energia que antes era consumida por preocupações começa a ser direcionada para a organização interna. É nesse ponto que a confiança começa a se restaurar de dentro para fora. Confiar no futuro não significa ter garantias, significa sentir que você será capaz de lidar com o que vier. Nesta noite, essa capacidade começa a ser sentida no corpo. Uma sensação silenciosa de que você não estará sozinho, de que haverá recursos internos suficientes, de que a vida não exige que você antecipe tudo para estar preparado. Esse ajuste tem impacto direto na forma como você se relaciona com dinheiro, trabalho e decisões importantes. O medo do futuro muitas vezes gera paralisia ou escolhas apressadas. Quando o medo diminui, a clareza aumenta. A clareza permite decisões mais conscientes. E decisões conscientes constroem prosperidade de forma consistente. Enquanto você dorme, o subconsciente começa a reorganizar crenças ligadas à segurança. Ideias antigas de instabilidade, de falta ou de perda constante começam a perder autoridade. Não porque você está convencendo a si mesmo de algo diferente, mas porque o corpo está experimentando um estado real de segurança no presente. Essa experiência reescreve padrões. A vibração interna se ajusta para um tom mais estável. Não é euforia, é firmeza.
Essa firmeza é essencial para a manifestação consciente. A lei da atração responde com mais precisão quando há estabilidade emocional. Ao descansar, você está criando exatamente esse tipo de campo interno, onde oportunidades podem se aproximar sem causar ansiedade. Talvez você perceba agora uma sensação de apoio interno, como se algo estivesse sustentando você de forma discreta. Essa sensação não precisa de nome. Ela surge quando o corpo deixa de se preparar para ameaças imaginárias. Nesse estado, o futuro começa a ser percebido como um espaço possível, não como um problema a ser resolvido antecipadamente. O medo do futuro também está ligado à ideia de não merecer descanso agora. Nesta noite, você está quebrando esse padrão. Ao descansar antes de tudo estar resolvido, você ensina ao seu sistema que não é preciso sofrer para avançar. Essa lição muda profundamente a forma como o próximo ano será vivido. Enquanto a noite segue, o subconsciente começa a ensaiar respostas diferentes para situações futuras, respostas mais calmas, mais flexíveis, mais inteligentes. Essas respostas não são planejadas agora, elas são treinadas no silêncio. Amanhã, nas próximas semanas, você perceberá escolhas mais alinhadas surgindo sem esforço excessivo. Não é necessário imaginar um futuro específico. O que está sendo construído agora é a capacidade de atravessar qualquer cenário com mais equilíbrio. Essa capacidade é uma forma profunda de riqueza. Ela sustenta prosperidade, clareza e estabilidade ao longo do tempo. Permita que esse estado continue se aprofundando. Se o sono chegar, deixe que ele venha. Se ainda estiver acordado, continue apenas ouvindo. O medo não precisa ser enfrentado. Ele se dissolve quando não encontra resistência. A confiança que começa a se formar aqui será uma base sólida para acordar mais leve. Uma base que não depende de promessas, mas de uma sensação interna real de segurança. À medida que o corpo se aprofunda no descanso e a mente se afasta das exigências do dia, uma sensação diferente começa a se instalar. É uma leveza tranquila, que não vem de ter tudo resolvido, mas de não precisar resolver tudo agora. Essa leveza é o primeiro sinal de que o peso interno está sendo reorganizado. Quando o peso diminui, o espaço interno aumenta. E quando o espaço interno aumenta, novas possibilidades encontram lugar para existir. O merecimento começa a ser sentido de forma natural, não como uma afirmação repetida, mas como uma percepção silenciosa de que você pode receber sem precisar se justificar. O corpo aprende que descanso não precisa ser conquistado pelo cansaço extremo. Ele pode existir simplesmente porque você existe. Essa mudança sutil altera profundamente a forma como você se relaciona com a vida, com o dinheiro e com o futuro. Enquanto você dorme, o subconsciente reorganiza a ideia de valor pessoal. Histórias antigas que ligavam valor a sofrimento começam a perder força. A mente profunda passa a associar merecimento a equilíbrio. Prosperidade deixa de ser vista como algo distante ou instável e começa a ser percebida como um processo possível, construído com escolhas mais conscientes e menos autocobrança. A energia que se forma agora é uma energia de permissão. Permissão para receber apoio. Permissão para aceitar oportunidades.
permissão para crescer sem culpa. Essa permissão muda a vibração interna de forma consistente. A lei da atração responde com mais clareza quando não há conflito interno entre desejar e permitir. Enquanto você permanece nesse estado, sua relação com a abundância começa a se suavizar. A ansiedade por resultados diminui. A comparação perde importância. O caminho pessoal passa a ser respeitado no próprio ritmo. Essa mudança cria uma base emocional muito mais saudável para manifestar estabilidade financeira, crescimento profissional e escolhas alinhadas. Talvez você perceba agora uma sensação de expansão suave, como se o peito tivesse mais espaço. Essa expansão não é euforia, é alívio. É o corpo entendendo que não precisa mais se contrair para se proteger. Quando a contração cede, o fluxo retorna. O fluxo organiza oportunidades, ideias e caminhos de forma silenciosa. Enquanto a noite avança, o subconsciente começa a ensaiar novas respostas para o próximo ano. Respostas que incluem mais calma, mais clareza e menos medo de errar. Essas respostas não são pensadas agora, elas são treinadas no descanso. Amanhã você pode acordar sem saber exatamente por quê, mas sentindo-se um pouco mais leve. Esse é o sinal de que algo foi integrado. A leveza que se forma aqui não significa ausência de desafios. Significa a presença de recursos internos para lidar com eles. Essa presença é uma forma profunda de riqueza. Ela sustenta decisões melhores, relações mais equilibradas e uma relação mais madura com o dinheiro e o tempo. Você não precisa planejar nada agora. O planejamento virá quando a mente estiver mais clara. Agora é apenas o momento de permitir que o corpo registre essa nova sensação de leveza como algo seguro. Esse registro cria um novo ponto de referência interno, ao qual você poderá retornar sempre que precisar. Permita que o descanso continue fazendo esse trabalho silencioso. Não tente acelerar. Não tente analisar. Apenas permaneça. A abertura para o novo já está acontecendo, mesmo que você não perceba conscientemente. À medida que o descanso se torna mais profundo, algo começa a se reorganizar dentro de você de forma muito inteligente e silenciosa. Não é algo que você precise acompanhar ou controlar. É como se camadas internas que ficaram sobrecarregadas ao longo do ano encontrassem agora o lugar certo para se acomodar. O corpo entende que não precisa mais sustentar tensão para se proteger, e a mente aprende que pode soltar sem medo de perder o controle. Esse momento é especialmente poderoso, porque acontece sem esforço. Enquanto você dorme ou apenas ouve com a mente mais distante, o subconsciente começa a alinhar pensamentos, emoções e expectativas de uma forma mais coerente. O que estava confuso começa a se organizar. O que parecia pesado começa a perder densidade. O que parecia distante começa a se tornar possível, não como promessa, mas como sensação interna de direção. A reorganização interna é um dos processos mais importantes para iniciar um novo ano com mais leveza. Sem ela, o futuro tende a repetir padrões antigos. Com ela, novas escolhas surgem de forma natural. Nesta noite, você não está tentando mudar a vida. Está apenas permitindo que a base interna seja ajustada. Esse ajuste
é o que torna qualquer mudança sustentável. Enquanto o corpo descansa, sua relação com o tempo também começa a mudar. A sensação de atraso diminui. A urgência perde força. Você começa a sentir que não precisa correr para alcançar nada. Essa percepção muda completamente a vibração interna. Quando a pressa sai, a clareza entra. E quando a clareza entra, decisões mais alinhadas se tornam possíveis. Esse estado influencia diretamente sua relação com dinheiro e prosperidade. A escassez muitas vezes não está na falta de recursos, mas na mente cansada que não consegue enxergar caminhos. Ao descansar, você libera espaço mental para novas ideias, novas soluções e novas oportunidades. Mesmo que você não pense conscientemente nisso agora, o terreno está sendo preparado. A energia que se estabelece neste momento é uma energia de alinhamento. Não é entusiasmo exagerado, nem expectativa ansiosa. É estabilidade. E a estabilidade é uma das vibrações mais compatíveis com a abundância real. A lei da atração responde com mais precisão quando o campo interno está organizado. Nesta noite, você está criando exatamente esse tipo de campo. Talvez você perceba agora que os pensamentos diminuíram de intensidade. Eles ainda podem surgir, mas não dominam mais. Essa diminuição é um sinal claro de que a reorganização está acontecendo. O sistema nervoso entra em um estado mais regulado, onde a energia deixa de ser desperdiçada em preocupações repetitivas e passa a ser utilizada para restauração e preparo. Enquanto a noite segue, o subconsciente começa a criar novas associações com o futuro. O futuro deixa de ser percebido como ameaça e começa a ser sentido como possibilidade. Não uma possibilidade vaga, mas uma possibilidade tranquila. Essa sensação prepara você para acordar com mais disposição emocional, mesmo que os desafios ainda existam. Você não precisa visualizar um novo ano perfeito. O que está sendo construído agora é a capacidade interna de atravessar o que vier com mais equilíbrio. Essa capacidade é uma forma profunda de riqueza. Ela sustenta decisões melhores, relações mais saudáveis e uma relação mais consciente com trabalho e dinheiro. Permita que o descanso continue fazendo esse trabalho invisível. Se o sono chegar, deixe que venha. Se ainda estiver acordado, apenas ouça sem esforço. Não há nada que você precise fazer para ajudar. O processo já está em andamento. Essa reorganização silenciosa será sentida nos próximos dias como mais leveza ao acordar, mais clareza ao pensar e mais confiança ao escolher. Tudo isso começa aqui, neste momento em que você permite que a vida se organize enquanto você descansa. À medida que o descanso se estabiliza, algo mais sutil começa a acontecer dentro de você. Não é uma mudança brusca, é um ajuste fino. A vibração interna, que durante muito tempo esteve oscilando entre preocupação, expectativa e esforço, começa a encontrar um ponto mais equilibrado. Esse equilíbrio não depende de pensamentos positivos forçados. Ele nasce da coerência entre corpo relaxado, mente desacelerada e emoção acolhida. Quando a vibração se eleva de forma natural, o campo ao seu redor responde. Não como um evento mágico imediato,
mas como uma reorganização silenciosa das possibilidades. A lei da atração atua com mais precisão quando não há conflito interno. Nesta noite, ao permitir que o descanso faça o trabalho, você está eliminando ruídos que antes interferiam nesse alinhamento. A prosperidade começa muito antes de qualquer resultado externo aparecer. Ela nasce no estado interno que permite sustentar o que chega. Enquanto você dorme, o subconsciente ajusta crenças ligadas ao sucesso, ao dinheiro e ao crescimento. Ideias antigas que associavam prosperidade a risco constante ou desgaste extremo começam a perder força. Em seu lugar, surge uma percepção mais madura de crescimento, uma que inclui estabilidade emocional e clareza mental. Esse ajuste vibra em uma frequência diferente, uma frequência mais compatível, com oportunidades coerentes, escolhas conscientes e caminhos que não exigem sacrifício contínuo da paz. Essa vibração não precisa ser mantida conscientemente. Ela se instala quando o corpo aprende que pode relaxar sem perder direção. Enquanto você permanece nesse estado, sua relação com o merecimento se fortalece ainda mais. Receber deixa de parecer algo que precisa ser conquistado com sofrimento. Passa a ser visto como consequência natural de alinhamento. Esse é um dos pilares mais importantes da manifestação sustentável. Quando não há culpa em receber, o fluxo se mantém. Talvez você perceba agora uma sensação de estabilidade interna, como se estivesse ancorado em algo mais profundo. Essa sensação indica que a vibração não está mais reagindo a estímulos externos com tanta intensidade. Em vez disso, ela se sustenta a partir de dentro. Esse tipo de estabilidade é raro e extremamente valioso para iniciar um novo ciclo com mais consciência. Enquanto a noite avança, o subconsciente começa a conectar essa vibração elevada a imagens futuras de forma espontânea. Não são visualizações detalhadas, são sensações de possibilidade. Sensações de que há caminhos se abrindo, decisões se esclarecendo e oportunidades se aproximando com menos esforço. Essas sensações se integram sem exigir atenção consciente. A energia do dinheiro responde a esse tipo de alinhamento. Não há pressa, não há ansiedade, mas há coerência. Quando você está coerente internamente, escolhas financeiras se tornam mais claras, oportunidades passam a ser reconhecidas com mais facilidade, e o medo de errar perde força, dando lugar a decisões mais equilibradas. Você não precisa afirmar nada agora, não precisa desejar nada específico. O estado que está sendo construído é suficiente. Ele prepara o terreno para que o novo ano se manifeste de forma mais organizada, menos reativa e mais próspera. Essa preparação acontece em silêncio, enquanto o corpo descansa e a mente se afasta. Permita que essa vibração continue se ajustando. Se o sono se aprofundar, melhor ainda. Se ainda estiver consciente, apenas ouça. Não há nada que você precise fazer para manter esse estado. Ele se sustenta porque não está sendo forçado. Essa elevação vibracional será sentida nos próximos dias como mais clareza, mais leveza e mais confiança em relação ao futuro. É assim que a prosperidade começa, não no esforço, mas no alinhamento silencioso. À medida que o descanso se aprofunda ainda mais,
A paz deixa de ser apenas uma sensação momentânea e começa a se tornar um estado interno estável. Não é uma paz artificial, construída para afastar pensamentos difíceis, mas uma paz real, que nasce quando o corpo percebe que não precisa mais lutar contra o que sente. Nesse estado, emoções não são reprimidas, elas encontram espaço para se acomodar sem conflito. O sistema nervoso entra em um ritmo mais harmônico. A respiração se torna suave, o coração encontra um compasso mais calmo e a mente deixa de procurar problemas para resolver. Essa reorganização cria um equilíbrio emocional que não depende das circunstâncias externas. Mesmo que existam desafios no horizonte, eles já não geram a mesma reação interna. A estabilidade começa de dentro. Enquanto você dorme ou permanece nesse estado de escuta tranquila, emoções acumuladas ao longo do ano começam a perder intensidade. Tristezas antigas, frustrações não resolvidas e preocupações recorrentes deixam de ocupar tanto espaço. Não desaparecem por completo, mas se tornam mais leves, mais manejáveis, menos dominantes. Esse alívio emocional é um dos maiores presentes que o descanso pode oferecer. A paz interna que se consolida agora também influencia diretamente sua relação com escolhas e decisões. Quando o campo emocional está estável, a mente passa a enxergar com mais clareza. Dúvidas diminuem, a impulsividade perde força. O excesso de análise cede lugar a uma intuição mais tranquila e confiável. Essa clareza será sentida nos próximos dias de forma natural, sem esforço. Essa estabilidade emocional cria uma base sólida para a prosperidade. Não apenas prosperidade financeira, mas prosperidade de tempo, de energia e de presença. Quando você não está drenado emocionalmente, sobra espaço para criar, escolher e receber. A abundância começa nesse ponto de equilíbrio, onde não há desperdício de energia em conflitos internos constantes. Enquanto a noite avança, o subconsciente integra esse estado de paz como uma nova referência. Ele aprende que é possível se sentir seguro sem estar em alerta. Aprende que a vida não exige tensão permanente para funcionar. Essa aprendizagem muda padrões automáticos de reação, tornando o próximo ano menos reativo e mais consciente. Talvez você perceba agora uma sensação de silêncio interno mais amplo. Não é ausência de pensamentos, é ausência de urgência. Os pensamentos podem surgir, mas não comandam mais. Essa diferença é fundamental. Ela permite que você descanse de verdade e acorde com uma sensação de renovação emocional. A lei da atração responde de forma mais consistente a esse tipo de campo interno. Não a instabilidade emocional, mas a coerência. Quando há paz, o campo energético se torna mais claro. E quando o campo é claro, experiências alinhadas se aproximam com maior facilidade. Esse é um dos motivos pelos quais descansar profundamente é uma das formas mais eficazes de manifestação. Você não precisa fazer nada para manter essa paz. Qualquer tentativa de controlá-la apenas criaria tensão novamente. Permita que ela se sustente sozinha. O corpo sabe como permanecer nesse estado quando não é interrompido. Se o sono se tornar mais profundo, deixe que isso aconteça. Se ainda estiver consciente, continue apenas ouvindo.
a consolidação já está em andamento. Essa paz interna será sentida ao acordar como mais leveza emocional, mais clareza mental e menos peso em relação ao futuro. À medida que a noite avança para um ponto ainda mais silencioso, algo dentro de você começa a reconhecer que o ciclo está se preparando para se fechar com suavidade. Não como um encerramento brusco, mas como uma passagem natural entre estados. O corpo sente que fez o que precisava fazer. A mente entende que pode descansar sem levar preocupações para o próximo momento. Essa transição acontece de forma orgânica, quando não há resistência. O descanso profundo começa a integrar tudo o que foi reorganizado até aqui. A ansiedade que perdeu força, a culpa que foi acolhida, o medo do futuro que se dissolveu, a leveza que se instalou e a paz que se estabilizou agora, encontram um ponto de convergência. Tudo se alinha em um estado interno mais simples e mais inteiro. Não há esforço para manter isso. O sistema inteiro reconhece esse estado como mais natural do que o anterior. Enquanto você dorme, o subconsciente consolida esse alinhamento como uma nova base. Ele registra a sensação de segurança, de clareza e de confiança silenciosa como referências internas. Essas referências irão guiar suas respostas ao acordar e nos dias seguintes. Você pode não lembrar de nada específico, mas sentirá a diferença no modo como reage, no modo como decide e no modo como se posiciona diante do novo ano. Esse processo também prepara o despertar. Acordar mais leve não significa acordar sem desafios, significa acordar com menos peso interno. O corpo não carrega tanta tensão acumulada. A mente não começa o dia antecipando problemas. Há um espaço maior entre o pensamento e a reação. Esse espaço é precioso. Ele permite escolhas mais conscientes e menos automáticas. A transição que se forma aqui também afeta sua relação com prosperidade e abundância. Quando você desperta sem o peso do medo constante, a percepção de oportunidades muda. Caminhos que antes pareciam confusos começam a se mostrar com mais clareza. Decisões financeiras se tornam mais equilibradas, porque não partem da urgência. Esse tipo de clareza nasce exatamente desse descanso profundo que você está vivendo agora. Talvez você perceba agora uma sensação de encerramento tranquilo, como se algo tivesse sido colocado no lugar certo. Essa sensação não exige explicação. Ela indica que o ciclo interno está sendo concluído de forma saudável. Não há pendências emocionais sendo arrastadas. Não há tensão sendo levada adiante. Isso é raro e profundamente restaurador. Enquanto a noite segue, o corpo começa a se preparar para um despertar mais harmonioso. Mesmo que ainda falte tempo para acordar, o sistema já sabe como fazer essa transição com mais suavidade. O ritmo interno está mais regulado. O coração encontra estabilidade. A respiração permanece profunda mesmo no silêncio. A lei da atração responde a esse tipo de encerramento consciente. Não há finais dramáticos, mas há finais íntegros. Quando você fecha um ciclo sem conflito interno, o próximo se abre com menos resistência. Essa abertura silenciosa é um dos maiores facilitadores de manifestação alinhada. Você não precisa fazer nada agora.
Não precisa se preparar para acordar. Tudo está sendo feito de forma automática e inteligente pelo próprio sistema. O descanso continua organizando o que for necessário até o momento certo. Permaneça nesse estado. Se o sono se aprofundar, permita. Se a consciência ainda estiver presente, apenas ouça. A transição já está acontecendo. O despertar que virá será mais leve porque algo importante foi integrado nesta noite. Neste ponto da noite, tudo dentro de você já sabe que não há mais nada a provar. O corpo reconhece que fez um trabalho silencioso e eficiente. A mente, agora mais distante, entende que pode soltar qualquer tentativa de controle. Não há mais esforço em sustentar pensamentos. Não há necessidade de revisar o que passou, nem de antecipar o que virá. Existe apenas uma sensação de entrega confiante que se instala com naturalidade. Essa entrega não é desistência, é maturidade emocional. É o momento em que o sistema inteiro compreende que descansar é uma ação inteligente, não uma pausa improdutiva. Ao permitir essa entrega, você está sinalizando ao seu campo interno que confia no processo da vida, mesmo sem enxergar todos os passos à frente. Essa confiança silenciosa reorganiza a energia de forma profunda. Enquanto você permanece nesse estado, a sensação de unidade interna se fortalece. Corpo, mente e emoção deixam de agir como partes separadas. Tudo começa a operar em conjunto, em um ritmo mais harmonioso. Quando essa harmonia se estabelece, a energia deixa de ser desperdiçada em conflitos internos e passa a sustentar equilíbrio, clareza e estabilidade. Esse fechamento profundo também impacta sua relação com o dinheiro e com a prosperidade de maneira muito concreta. A necessidade de lutar o tempo todo perde força. O impulso de se cobrar excessivamente diminui. Surge uma percepção mais clara de que crescer não precisa ser sinônimo de se esgotar. Essa percepção muda escolhas futuras de forma automática e consistente. Enquanto você dorme ou permanece nesse estado de escuta tranquila, o subconsciente consolida um novo padrão de segurança. Ele aprende que é possível confiar no próprio ritmo. Aprende que o descanso não ameaça o progresso, mas o fortalece. Esse aprendizado não precisa ser lembrado conscientemente. Ele se manifesta nas atitudes, nas decisões e na forma como você se posiciona no mundo. Talvez você sinta agora uma sensação de quietude ainda mais profunda, como se tudo estivesse no lugar certo, mesmo sem explicação. Essa sensação indica que o fechamento interno está quase completo. Não há mais tensão sendo carregada adiante. O ciclo começa a se encerrar de forma íntegra, sem rupturas. A energia do novo ano já começa a se aproximar desse campo mais organizado, não como pressão para mudar tudo, mas como convite para viver com mais coerência. Quando o campo interno está limpo, as oportunidades certas se destacam com mais clareza. Decisões se tornam mais simples, relações se tornam mais honestas. A vida flui com menos resistência. Você não precisa desejar nada agora, não precisa fazer pedidos. O estado que você está cultivando é suficiente. Ele já comunica ao campo de possibilidades tudo o que precisa ser comunicado. Ele indica prontidão, equilíbrio e abertura sem ansiedade.
Permaneça nesse estado o tempo que for necessário. Não há pressa. Se o sono vier mais profundo, permita. Se a consciência ainda estiver presente, apenas ouça. O fechamento continua acontecendo mesmo sem sua atenção. Esse momento prepara o encerramento final do roteiro. Um encerramento que não interrompe, mas acolhe. Um encerramento que honra o descanso e prepara um despertar mais leve, mais limpo e mais confiante. Agora, tudo se torna mais simples dentro de você. Não porque falte profundidade, mas porque o essencial já encontrou lugar. O corpo está confortável em seu próprio ritmo e a mente já não sente a necessidade de acompanhar cada pensamento. O silêncio que se forma não é vazio, é um espaço vivo, onde tudo o que foi reorganizado se integra com suavidade. Esse momento de integração é silencioso e poderoso. Não há esforço algum acontecendo. As partes internas que antes pareciam desconectadas agora começam a operar juntas, como se reconhecessem um acordo novo. Emoções encontram repouso. Pensamentos perdem intensidade. A energia se estabiliza em um ponto mais coerente e sustentável. Enquanto você dorme ou permanece nesse estado de escuta tranquila, o subconsciente consolida tudo o que foi vivido ao longo desta noite. A ansiedade que foi suavizada, a culpa que foi acolhida, o medo do futuro que perdeu força, a leveza que se instalou, a confiança que começou a crescer. Tudo isso se integra como uma base única, simples e estável. Essa base não depende de circunstâncias externas. Ela não exige que o mundo mude para que você se sinta melhor. Ela existe porque o corpo aprendeu algo essencial nesta noite, que é possível estar seguro sem estar em alerta. Quando essa aprendizagem acontece, o sistema inteiro passa a funcionar de maneira mais inteligente. O descanso agora é restaurador em níveis profundos. Mesmo que você acorde em algum momento durante a noite, mesmo que mude de posição, mesmo que a mente desperte brevemente, a integração continua. O caminho já foi aprendido. Não há como perder esse estado agora, porque ele não está sendo forçado. Essa integração também fortalece sua relação com prosperidade de uma forma silenciosa. Quando o campo interno está organizado, escolhas futuras se tornam mais claras. A energia não se dispersa em conflitos internos e passa a sustentar decisões mais conscientes. O dinheiro, o trabalho e as oportunidades passam a ser percebidos com menos tensão e mais discernimento. Talvez você perceba agora uma sensação de proteção tranquila, como se estivesse envolvido por algo estável e seguro. Essa sensação surge quando o sistema entra em coerência profunda. Não é uma emoção intensa, é uma certeza suave, uma certeza de que você não precisa carregar tudo sozinho. O novo ano se aproxima desse campo mais limpo e organizado, não como uma exigência de mudança imediata, mas como uma possibilidade aberta. O que vier encontrará uma base mais preparada, menos reativa e mais consciente. Essa preparação não foi feita com esforço, foi feita com descanso, e isso faz toda a diferença. Permita que esse silêncio continue. Não tente preenchê-lo. Não tente compreendê-lo. Ele já está fazendo tudo o que precisa ser feito. O corpo sabe como permanecer nesse estado
quando não é interrompido pela urgência. Se o sono se aprofundar ainda mais, deixe que aconteça. Se a consciência ainda estiver presente, apenas continue ouvindo. Não há nada que você precise fazer agora. O processo está completo neste nível. Agora, você pode descansar por completo. Não há mais nada que precise ser ajustado, pensado ou resolvido. Tudo o que precisava se reorganizar encontrou seu lugar ao longo desta noite. O corpo está mais solto, a mente mais silenciosa e a energia mais estável. Esse estado não é passageiro. Ele é o resultado de um processo interno que aconteceu sem esforço, apenas com permissão. Enquanto você permanece nesse descanso profundo, o ciclo se encerra de forma íntegra. Não há rupturas internas, não há pendências emocionais sendo carregadas para o próximo momento. O que foi vivido neste ano encontra um ponto de repouso. O que não precisa mais seguir com você pode ficar aqui, dissolvido no silêncio da noite. Esse encerramento é gentil porque foi consciente, mesmo sem palavras. O despertar que virá não será pesado. Ele não começará com a mesma carga emocional, com a mesma ansiedade ou com o mesmo medo do futuro. Você acordará mais leve porque algo importante foi liberado. A mente não estará tão acelerada. O corpo não estará tão tenso. A sensação de urgência não ocupará o mesmo espaço. Esse é o verdadeiro sinal de que o descanso fez o seu trabalho. O novo ano se aproxima de você agora com outra qualidade. Não como uma cobrança para mudar tudo, mas como uma possibilidade real de viver com mais clareza, mais equilíbrio e mais presença. As decisões que virão serão tomadas com mais consciência. As oportunidades serão percebidas com mais facilidade. A relação com dinheiro, prosperidade e crescimento será mais madura, menos ansiosa e mais alinhada com quem você é hoje. Não é preciso fazer promessas para o futuro. Não é necessário estabelecer metas agora. O estado interno que você construiu nesta noite já é suficiente. Ele cria uma base sólida, onde novas experiências podem se apoiar sem causar desgaste. Quando a base é estável, o caminho se torna mais claro. Se você já estiver dormindo, tudo continua acontecendo da mesma forma. Se ainda estiver ouvindo, apenas permita que o silêncio acompanhe estas últimas palavras. Não há nada que você precise guardar mentalmente. O que precisava ser integrado já está dentro de você, funcionando de maneira natural. Que esta noite seja um ponto de virada suave, um ponto em que o peso diminui, a clareza aumenta e o futuro deixa de assustar. Que você acorde com a sensação de que algo mudou, mesmo que não saiba explicar exatamente o que. Essa sensação é o sinal de um ciclo que se fechou bem e de outro que começa com mais leveza. Permaneça em descanso, permaneça em silêncio, permaneça em confiança. Gratidão por estar aqui.